Olá, você amigo internauta, espectador do Jornal de Pomerode na internet, nas redes sociais. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira é dia de programa Contra-Ataque aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. Este bate-papo semanal com personalidades esportivas de Pomerode e também da região. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela audiência de todos neste programa que traz aí diversos esportes e também evidencia aí as pessoas que fazem Pomerode ser conhecida nas diversas modalidades. E uma dessas pessoas está aqui ao meu lado hoje. Hoje a gente vai sair do chão e vamos para as alturas. Meu amigo Mark Belling, ele que é tricampeão catarinense de voo livre. A gente vai bater um papo sobre a sua experiência e de como ele teve esse esporte inserido na sua vida. Mark, obrigado pela sua presença aqui no programa Contra-Ataque. Opa, eu que agradeço o espaço que vocês estão dando aí pro parapente ser mais divulgado aí. Com certeza, né? Como a gente já falava, né? A gente tem que evidenciar as pessoas que fazem algo pelo esporte. Com certeza, você e essa galera que está vindo aí no voo livre estão colocando novamente Pomerode, né? Literalmente nas alturas. Eu já começo te perguntando, como eu sempre pergunto para os meus convidados, como é que o voo livre, como é que essa paixão pelo voo entrou na tua vida? É parecido comigo, assim, que adora aviação e não teve oportunidade de ser piloto? É mais ou menos por aí. Desde criança eu sempre tive vontade de voar, fui apaixonado pelo voo, pelas aeronaves. Não tive chance de partir para aviação comercial, aviação militar, que seja. E o parapente foi o caminho mais fácil que teve para eu poder voar aí. Tá literalmente nas alturas, é uma válvula de escape, digamos, então. Com certeza, sim. Tá certo. E isso começou já na tua adolescência. Quando é que você começou efetivamente dentro dessa modalidade, Mark? Eu comecei acompanhando meu pai e meus irmãos, que já voavam, né? O Hans, o Peda, ele foi que começou na nossa família a praticar o parapente. Ele ensinou posteriormente ao meu pai, o seu Veno, também a voar de parapente. Meu outro irmão. E eu, como sou que eu sou o caçula, eu fui o último a ser introduzido no parapente. E desde lá não parei mais. E como é que é voar em família? Todos ainda praticam, né, Mark? Sim, eu tenho o irmão, o Franz, ele não pratica mais, devido a um acidente que ele sofreu, ele fraturou a coluna. Mas o meu irmão, o Hans, o Peda, e o meu pai, a gente continua voando ativamente. E como é que foi essa introdução? Até para os internautas também, explicar para os nossos internautas como é que funciona. Tem que fazer curso, há uma adaptação, como é que é essa evolução dentro do voo livre? Assim, para quem está interessado em voar de parapente, a gente aconselha primeiramente a fazer um voo duplo, né, com um profissional credenciado, que esteja habilitado a fazer voo duplo. No voo duplo, a pessoa vai ver se gostou mesmo ou não gostou de voar de parapente. E se ela realmente tem essa vontade, ela tem que procurar um instrutor habilitado para fazer um curso para depois aí, né, comprar o parapente e entrar para o esporte, né? Uhum. Só que no teu caso não aconteceu isso, porque na tua época não tinha aí muitos instrutores de voo duplo aqui na região, né? Na época quando eu comecei isso em 1996, na época não existiam muitos, nem equipamentos de duplo e nem profissionais que faziam o voo duplo, né? Eu fui direto pro curso, mas eu já tinha praticamente certeza que eu ia partir pro voo, porque já vinha acompanhando há uns 3 anos, participava fazendo resgate ou acompanhava nos campeonatos, né? O meu irmão e meu pai, né? Você falou do resgate. O resgate também serve, de repente, de iniciação para esse mundo? Com certeza, né? Porque o piloto precisa subir a rampa e o carro não pode ficar lá em cima, né? Precisa de alguém para descer o carro. E, normalmente, quem faz o resgate é alguém da família ou, então, alguém que gosta do esporte, né? Que seja amigo, que desça o carro. Então, com certeza, o resgate ele é uma porta de entrada para o parapente. E você sempre acompanhando esse mundo, e você me contava que o seu curso aconteceu no Barranquinho, lá próximo a Aquile, né? Conta para os nossos internautas como é que foi esse período. O curso do parapente ele é mais ou menos assim, você começa controlando o equipamento no solo, e à medida que as tuas habilidades de controle com o equipamento vão melhorando,
você vai subindo a altura, né? Primeiro você controla ele no solo, aí quando você já está com um controle bom no solo, você sobe uns 10 metros no barranco, faz uma pequena decolagem, tira os pés do chão e pousa, e assim progressivamente. Até né? porque tu vai ganhando confiança também, né? Vai ganhando confiança, aí você consegue pegar o ponto de stall do equipamento, né? Fazer as curvas, como você tem que pousar, né? O seu posicionamento corporal na hora de decolar, né? Da pressão mais com o peito para pegar mais velocidade. Isso tudo você vai aprendendo no barranquinho. Depois a formatura na decolagem já, né? Uhum. E essa formatura você me falava que aconteceu numa posição intermediária, né? Todo mundo sabe que o ponto de decolagem aqui, claro, ele faz parte de Timbó, mas é considerada a etapa de Pomerode, né? No Morro Azul, né? Que é o nosso ponto de decolagem aqui do voo livre. Mas você me falava que aconteceu numa posição intermediária ali próxima ao Mundo Antigo, né, Mark? Exatamente. Antigamente na decolagem do Morro Azul, quando eu me formei, existia uma rampa de concreto, de asa delta, e essa rampa ela limitava muito a área que a gente tinha para decolagens e parapente. Então, os professores na época, né, os instrutores, eles preferiam fazer a formatura ali no intermediário, que ele tem 400 metros, e ali no Morro Azul também, mas porque ele tinha uma boa área para você correr, né, era mais amplo, então qualquer coisa, se precisasse abortar a decolagem, ficava mais seguro, né? Naquela época a gente fazia as formaturas no intermediário. Hoje em dia o aluno já se forma lá de cima da decolagem 700. Uhum. E nessa formatura você já decolou ali, já pousou ali no Clube Pomerode de Parapente? Foi um voo tranquilo? Sim, foi um voo bem tranquilo. Normalmente quando se faz voos de formatura já se escolhem horários que não tenha muita atividade térmica, que o vento está mais calmo. Geralmente na parte da manhã se fazem esses voos, né? Então, com condições climáticas bem favoráveis, é um voo bem tranquilo, sim. Uhum. E quando é que você sentiu mesmo essa liberdade que o voo te traz? Foi nesse voo da formatura, esse teu primeiro voo solo, ou quando você subiu os mais de 700 metros do Morro Azul e decolou de lá? Com certeza. A emoção do Morro Azul nos primeiros voos é bem maior, porque você decola, em poucos metros que você vai para frente da decolagem, você já ganha praticamente 500, 600 metros de altura, né? E quando você olha para baixo, você vê que realmente você está voando e que tem 500 metros de altura debaixo de você, do parapente de você, aí é diferente, né? Esse negócio de confiar plenamente do equipamento também é primordial, né, Mark? Sim, você tem que confiar no equipamento, mas você tem que respeitar também, né? Porque o equipamento tem as suas limitações e também as condições meteorológicas também te impõem limitações, né? Tem que saber avaliar bem as condições as limitações do teu equipamento, né? Até porque as condições meteorológicas, principalmente hoje em dia, podem mudar de minuto em minuto, né? Para isso é bom também o piloto ter bastante conhecimento para conseguir avaliar as condições, né? Por exemplo, nuvens de trovoada, elas se formam bastante rápido, principalmente na época do verão, né? Então, saber ler esses sinais que a natureza dá é importantíssimo para evitar se colocar em situações que poderiam trazer algum dano físico ou material que seja. Mas esse feeling você só adquire com a experiência, né? Com estudo e com experiência. Uhum. Né? Então, no curso também é abordado esse tipo de... No curso de assunto, é abordado, né? Isso, e também você encontra em diversas mídias na internet, você encontra materiais e reportagens sobre o tema climático também. Uhum. Falando nisso também, muito se fala das térmicas, né, que impulsionam, né, os atletas para cima, impulsionam o parapente para cima. Como é que funciona essa questão aí dessas térmicas? Como é que vocês avaliam também isso? Assim, as térmicas são correntes de ar quente, né? O sol é imprescindível para o nosso esporte, né? Em dia de tempo fechado é muito difícil dar condição boa para o nosso esporte, né? O que acontece? O sol ele esquenta o solo, e daí esse ar quente ele sobe, né? E a gente aproveita desse ar quente, dessas bolhas de ar quente, para ganhar altura
e quando a gente chega onde que a térmica fica mais fraca, né, em determinada altura, a gente depois planeia, né, porque o parapente ele é um planador, na verdade. Então a gente ganha altura com as térmicas e depois a gente plana, e quando a gente plana a gente vai perdendo altura. Então a gente precisa ganhar de novo altura em outra térmica para daí continuar o voo. Até porque não tem nenhum sistema de propulsão, né? A gente voa sem motor. Uhum. E muitos falam também a questão de observar os urubus, observar condições no solo. Como é que funciona isso, Mark? A gente tem algumas... a gente lê de algumas formas onde que a gente vai tentar conseguir essas correntes de ar quente. Uma delas é os urubus, que nem você falou, né? Normalmente os urubus eles tentam poupar energia. Planando, né? E eles usam as correntes de ar quente para subir e planar da mesma forma que o parapente ou asa delta, né? Uma outra forma da gente saber onde que tem essas correntes de ar quente são as nuvens, né? Porque a corrente de ar quente ela sobe, ela leva esse ar úmido, né? Esse ar úmido chega a uma certa temperatura e pressão atmosférica, ele condensa e forma as nuvens. Então, quando tem uma nuvem, a gente sabe que debaixo dessa nuvem tem uma corrente ascendente. E quando a gente está muito baixo, mais perto do chão, uns 200, 300 metros do chão, a gente começa a analisar o solo, né? Porque a térmica ela precisa de alguns fatores, que seriam o coletor de temperatura, por exemplo, poderia ser uma plantação, uma floresta, ou um arado, alguma coisa assim, que ele coleta o ar quente. Ele precisa de um gatilho, que seria um lago, ou algum contraste de cor, ou alguma coisa assim, contraste térmico, que vai fazer com que esse ar quente que foi acumulado, né, nesse coletor, ele vá se desprender do chão, né, juntamente com o vento, né. Então quando a gente abaixa de uma certa altura, a gente já começa a ficar olhando o solo para ver se a gente consegue acertar onde é que vai sair a próxima térmica. E se não acertar esse ponto, o negócio é pousar mesmo. Se a gente não consegue, a gente pousa, né? Às vezes tu até acerta o local, mas às vezes ou tu chega um pouco cedo ou um pouco tarde. Então a térmica acabou de sair ou a térmica está se formando e ainda não saiu. Não tem como correr atrás dela, né? Não tem como correr atrás. Mas nesses casos a gente pousa daí. E você falou a questão dos urubus, né? E o perigo de colidir com eles dentro das térmicas existe? Um urubu pode derrubar um parapente? Já aconteceu. Inclusive, se você procurar no YouTube, tem um caso de um piloto na Rússia que ele esbarra com uma águia gigante e vão os dois até o solo. Ele joga o reserva, no caso, mas aí os dois vão até o solo. Quando a gente está voando com aves, por exemplo, urubus, a gente assobia, a gente tenta dar algum comando sonoro, assim, principalmente quando você vê que ela está distraída, olhando para algum outro local, né? A gente dá um assobio ou dá algum berro para ele... Que ele também vai desviar, né? Ele vai olhar para você e vai desviar. Interessante isso, né? Essa questão. Então, além da questão climática, também tem a questão dos seus companheiros de ar, né? Que tem que cuidar muito justamente por esse fato deles também utilizarem essas térmicas, né? Não só os urubus, né? Até os outros pilotos também. Por exemplo, ano passado eu fui a uma etapa do Mundial em Minas Gerais, tinha 150 pilotos dividindo um espaço aí de uns 3 quilômetros. Muita gente voando em pouco espaço. Então a chance de colisão existe, mas tem que manter a concentração para não acontecer nada de mais grave, né? Assim como nos aviões, nas aeronaves, vocês também têm que seguir um plano de voo, digamos, uma via indo, outra vindo, como é que funciona isso? Existem algumas regras de voo, né? Por exemplo, em rotas de colisão, em caso de colisão, você tem que desviar para a direita, né? Quando você está voando perto de algum relevo ou de algum obstáculo físico, quem tem esse obstáculo físico, esse relevo, por exemplo, um morro, quando você está voando perto do morro, se o morro está à sua direita, a preferência é sua. Então, a outra aeronave que vai ter que fazer o desvio. Então, isso é uma regra mundial, digamos. Outra regra também é quem está subindo mais rápido tem a preferência. Por exemplo, numa térmica, se alguém está subindo mais rápido, quem está em cima
tem que dar a vez para quem está subindo mais rápido. É como se fosse um retardatário na Fórmula 1, por exemplo. Não pode atrapalhar, digamos, uma volta rápida, alguma coisa nesse sentido. Exato. Porque assim, o que se pensa é que quem está subindo mais rápido é aquele que está com a térmica mais centrada, que está mais dentro da térmica. Então, quem está em cima é melhor dar a vez e tentar entrar na térmica novamente junto com esse piloto que está subindo mais rápido. Que no final ambos irão ganhar. Tá certo. Com relação a competições, você voou durante alguns anos de maneira como recreação, né? Daí, a partir daí você passou a competir. Quais são os tipos, as categorias de competição? Isso é por altura? Isso é por distância alcançada? A gente sabe também que tem competições que têm um determinado roteiro pré-definido, que você tem que passar em determinados pontos. Conta para os nossos internautas aí quais são esses tipos de competições e quais que você participa. Normalmente, quando o piloto, né, é mais iniciante, ele participa de provas de permanência e pouso. Essas provas de permanência e pouso são da seguinte forma: ganha quem voa mais tempo, ou então em múltiplos aí de determinadas horas, aí de meia hora, 1 hora, mais ou menos assim, mais de precisão, né? Então, regularidade, né? Quem chega pousa mais perto desse tempo, ganha, né? E tem mais um plus, que eles fazem um alvo, quem pousa mais dentro do alvo ganha uma pontuação maior também. Então, além do tempo, tem que pousar certinho ali no alvo, Isso, né? isso no caso de competições para quem está iniciando no esporte, né? Que você também já participou Já participei. Quando eu comecei a participar de competições, primeiramente foram mais competições desse tipo aí. E depois, progredindo no esporte, né, vai tendo mais experiência, né, já vai fazendo outros voos maiores, voos de distância, mesmo sem competição, o piloto vai adquirindo experiência fazendo voos de cross-country, né, que a gente chama. E daí, quando vai participar de competições, por exemplo, como é o catarinense, como é o brasileiro, são competições que você já tem vários pontos no teu GPS, que é baixado quando você faz a inscrição no campeonato. E daí, todos os dias são determinadas provas, com alguns desses pontos que você vai ter que passar no trajeto, e ganha quem fizer o percurso em menor tempo, né? Com tudo ok dentro do caminho. Você realmente passou nesses goals, né, que são chamados, né? O gol a gente chama, o gol é o final. É o fim, É o final, né? E os waypoints, ou os pilões, são esses pontos que você tem que contornar. Isso tudo depois, quando a gente pousa, é baixado num computador onde tem um apurador, que o computador já tem uma prova, uma fórmula específica que vai pegar todos os tracks de todos os pilotos e vai botar nessa fórmula para determinar qual é a pontuação de cada piloto. Aí para determinar, são vários parâmetros. O tempo que o piloto voa na frente, a colocação dele na chegada, o tempo que levou, quantos pilotos chegaram a completar o percurso. Isso tudo é computado nessa fórmula para fazer a pontuação final daí. Só que nem sempre foi assim, né? Porque antigamente a tecnologia era bastante restrita, né? E ele me contava que para passar nesses pilões tinha que se fotografar o local, né? Sim. Quando eu comecei as primeiras provas de catarinense, isso lá em meados de 98, por aí, quando eu comecei a participar do Campeonato Catarinense, a comprovação era por base de foto. Então, imagina você... Alguém contestar o teu voo, e daí teria a tua comprovação que você realmente tinha feito o percurso, era por base de foto. Então, naquela época, você não tinha máquina digital, tinha que levar o seu rolinho de filme lá para fazer a revelação, e daí ficava uma semana aí sem ter o resultado oficial, às vezes por conta de uma contestação de prova, né? E hoje em dia isso é tirado em segundos, né? Exatamente. Com o advento do GPS, né, com essa tecnologia que foi avançando, isso aí veio só facilitar o trabalho do apurador e de quem organiza o campeonato, né? Qual foi o teu maior voo em distância e qual foi a maior altura que você já alcançou, Mark?
O maior voo em distância foi em Quixadá, no Ceará, isso já fazem mais de 10 anos, foi 220 quilômetros. Aqui na nossa região, em Santa Catarina, ano passado eu fiz um voo de 206, que decolei em Tangará, ali perto de Videira, e passei voando Passo Fundo, fui mais uns 30, 40 quilômetros depois de Passo Fundo voando. O meu recorde de altura foi na Argentina, eu botei 5.200 metros. E aqui no Brasil, em Andradas, eu já coloquei 4.100. Isso também já faz bastante tempo. Aqui na nossa região, quando dá um teto, assim, o teto que a gente chama é a altura máxima, né? Quando dá um teto espetacular, assim, é coisa de 2.000 metros, coisa assim. Nesse voo que eu fiz em Tangará, eu cheguei a botar 3.300 metros do mar, dava uns 2.500 do chão. Sempre essa altura é medida em relação à tua decolagem ou em relação ao mar? ASL, né, que é a altura, altitude sea level, né, é referente ao mar. E daí tem AGL, que é a altura, altitude ground level, né, que daí é referente ao chão, né. A gente usa as duas como base, tanto a referência ao mar quanto a referência ao chão. No caso, para o voo, melhor você ter uma referência ao solo, né? Que é a tua altura, altitude real. E nesse tipo de altura, por exemplo, 2.000 metros, né? Você consegue, no horizonte, quantos quilômetros mais ou menos, tens ideia? Tudo depende de quão limpo está a atmosfera, né? Certo. Então, se você está a uma altura de 3.000 metros, você vai enxergar bastante, né, bastante à frente, né? O que vai limitar mais é a umidade do ar e a limpeza do ar, né? Quanto o ar mais limpo estiver, mais longe você vai conseguir ver. Você me falava no começo da entrevista que um tempo fechado dificulta o voo, mas voar dentro da nuvem não é problema para vocês, né? Ou para o equipamento, melhor dizendo. Sim. Não é aconselhável voar dentro da nuvem. Por quê? Porque a umidade, né? Se você ficar, por exemplo, voando 10 minutos dentro da nuvem, aquelas microgotículas de água, né? Que a nuvem é uma neblina, no caso, né? É água, né? Elas vão começar a escorrer pelas linhas e vai te molhar com uma água super gelada. E você também está sem a luz do sol incidindo em você, você vai passar bastante frio. E o equipamento também ele não é feito para ser molhado. Por exemplo, as linhas do parapente, se você molhar elas podem encolher. E encolhendo, elas podem ter o ponto de stall da vela, do parapente, ele diminui, né? Uhum. Quando encolhe as linhas. Então o ideal ou é voar abaixo da camada ou acima, então, né? Quando ela está mais baixa, né? O ideal é você voar o mais alto possível fora da nuvem, né? Às vezes a gente consegue subir mais do que a base da nuvem ao lado da parede da nuvem, né? A gente às vezes consegue subir mais do que a base da nuvem. E nesses mais de 20 anos de prática desse esporte, dessa modalidade, já passou algum problema que você tenha que ter tomado uma decisão difícil e rápida, alguma coisa que aconteceu com o equipamento, alguma queda, pousou em uma árvore, já aconteceu alguma coisa nisso, né, nessa tua carreira? No começo, quando eu era mais gurizão, assim, eu gostava mais de fazer acrobacia, né? Então dava mais adrenalina e tudo mais. Só que começando, né? Então já quer impressionar, né? Sim, gostava de plateia, né? Quando você faz acrobacia, você se expõe a um risco maior, né? Você tem que estar com um feeling muito maior sobre o equipamento, né? Tá sempre voando no limite, então você tem que estar sabendo certinho o que está acontecendo. Teve um caso no Morro Azul que eu estava treinando full stall, que é um stall no parapente, né? E na reabertura do stall, a vela reabriu de forma incorreta, eu não atuei de forma correta, ela entrou em giro e foi até o chão. Eu consegui abrir o paraquedas reserva, mas mesmo assim eu fiquei a uns 40, 50 metros do chão, porque eu peguei uma árvore bem grande na encosta do Morro Azul e eu fiquei 5 horas pendurado.
Mas se machucou, saiu tranquilo? Não, eu tive sorte, eu poderia ter me machucado bastante, mas eu tive sorte e não aconteceu nada. Então vocês têm esse paraquedas de reservas caso haja alguma ocorrência, caso aconteça alguma coisa, né? Sim, o tipo de equipamento que eu vou, que é o equipamento de competição, é obrigatório você voar com 2 paraquedas reserva. Uhum. E como é que você vê a evolução do esporte, tanto em nível material humano, principalmente aqui em Pomerode, com relação também ao equipamento? A gente já comentava sobre a questão do GPS, que veio para facilitar muito o resultado, também a localização de vocês, mas o equipamento também acompanha essa evolução, né, Mark? Sim, em 1996, quando eu comecei a voar, o parapente ele era mais parecido com um paraquedas do que um parapente hoje em dia, né? Era mais difícil de guiar, inclusive, né? Tanto em performance, a performance que a gente fala é planeio e velocidade, né? Hoje em dia estão absurdo, as velas estão parecendo quase uns planadores, né? Porque hoje em dia se voa quase 65 km por hora com uma vela de competição e um planeio acima de 10 metros para frente para cada metro que você perde de altura. Uhum. Qual que é o material que é utilizado nas velas? É um tecido misto que vai vários elementos ali dentro do tecido e das linhas também. Poliéster, vai fibra de carbono, vai alguns materiais aí que nylon. Pesa quanto mais ou menos um parapente? O meu equipamento completo com a cadeirinha, com o velame, com reserva, capacete e tudo, chega a ter algo em torno de 25 quilos. Uhum. Para dobrar é muito difícil? Não é difícil, mas é a parte mais chata do voo. Porque tem que ter técnica também para ele poder abrir certinho, né? Na verdade, a gente já decola com o parapente aberto, né? Uhum. Mas assim, uma boa dobragem é muito importante para você prolongar a vida útil do teu parapente, porque ele tem reforços de nylon, né? A gente chama são reforços mesmo, né? Uhum. Que fazem a estrutura dele. Se você dobrar ele de forma muito contundente, ele é capaz de não voltar a posição original dele, certo, de projeto, né? E isso, cada deformação no velame acaba diminuindo a performance. Uhum. E a gente também conversando com outros profissionais, o que a gente vê também de experiências em vídeos e tal, a Pomerode, a região aqui é muito propícia para a prática do voo livre, né, Mark? A gente é abençoado aqui em Pomerode, né? Tem bastante montanhas, né? A gente tem o Morro Azul, tem o Morro da Turquia. Aqui na nossa região, não só Pomerode, tem Jaraguá do Sul, que tem 2 belas decolagens também. Eles têm uma decolagem lá com mais de 900 metros. Rio dos Cedros tem o São Bernardo, que tem decolagem para o quadrante norte e para o quadrante sul. Timbó também tinha o Araponguinhas, mas devido a fatores que não está ao alcance do clube de lá, que eles acabaram perdendo a decolagem, né, optaram para ir para Rio dos Cedros, no São Bernardo. Mas você tem Gaspar, você tem Rio do Sul, Santa Catarina ainda tem Santo Amaro da Imperatriz, que é um bom local para voar também. Tangará, que é um excelente local, já inclusive fizemos um campeonato brasileiro, e são realizados vários, todo ano, praticamente sul brasileiro, em Tangará também. Santa Catarina está bem... tem bastante locais muito bons para o parapente. Está bem servida, né? Bem servida. E Pomerode está vindo com uma galera nova aí, né, nessa modalidade que está fazendo bonito, né, Mark? Sim. Ano passado eu fiquei campeão na categoria, né, no geral, né? E também teve o Gabriel Stark, que começou faz pouco tempo nos campeonatos, mas já está mostrando resultado. Foi campeão na categoria dele ano passado. E continua competindo e acho que esse ano vai incomodar também. O Pomerode atualmente conta aí com quantos pilotos? O nosso clube, ele está atualmente, o clube pomerano, com cerca de 60 a 70, não sei te dizer certinho quantos associados nós temos, mas é em torno de 60 a 70. Em Pomerode, da cidade mesmo, eu acho que tem uns 20. Uhum. Tem uma galera boa que está vindo aí e é preciso também ter essa renovação, né, Mark? Sim. Não só aqui em Pomerode, né? Na região aqui em Jaraguá do Sul, temos pilotos como
o Caio Buzarello, o Lucas Ribas também, que são pilotos novos que estão vindo com tudo aí e eu acho que vão incomodar bastante nos próximos anos, inclusive nos campeonatos brasileiros. Com certeza. Então, guarde esses nomes aí, porque realmente eles podem então fazer bonito nesse cenário do voo livre. Para finalizar o nosso bate-papo, Mark, qual que é a sensação de estar voando, de estar vendo essa sensação de liberdade, vendo tudo de cima, tendo um pouquinho do que os pilotos de aviões sentem? Como é que é para você estar lá em cima, só você, o seu parapente, desfrutando dessas belas paisagens que você passa com essa modalidade? É indescritível a sensação, só quem voa sabe como é que é, né? Já dizia Leonardo da Vinci, né? Uma vez que o homem voar, ele vai sempre andar no solo com os olhos voltados para o céu, com certeza, esperando retornar ao voo, né? Então, realmente é isso aí. A gente que voa de parapente, a maioria é viciado no esporte. Quem compete gosta da competição também. E eu só aconselho a quem tiver vontade procurar um piloto habilitado e fazer um voo duplo, porque eu acho que com certeza vai gostar bastante do esporte. O que a gente pode perceber também que é um esporte bastante democrático, né? Não tem idade para praticar. A gente vê o teu pai também voando ainda. É por aí mesmo? É um esporte acessível para todas as pessoas? Sim, eu acredito que sim. Meu pai está com 75 anos. Quinta-feira, a gente fez, passada, era feriado, a gente fez um voo. Ele foi voar também, voou aí mais de 2 horas aqui na frente do Morro Azul. E o pessoal às vezes tem um certo preconceito, acha que o parapente é algo muito radical, né? Que dá muita adrenalina, mas não, é um esporte, se você for fazer, você vai ver que é um esporte bem tranquilo, nas mãos de profissionais habilitados, é super, tanto a decolagem quanto o pouso. É super tranquilo, qualquer um pode praticar o esporte. É o sonho de Ícaro também aqui na nossa cidade, aqui na cidade de Pomerode, muito bem representada também pelo Mark Behling, tricampeão catarinense. Mark, obrigado pela sua presença aqui no programa Contra-Ataque, parabéns, que você possa continuar trazendo títulos para a nossa cidade, que você possa continuar também representando bem o nosso município nessa modalidade. Muito obrigado, Bob. Tá certo. Esse foi o Mark Behling falando aí sobre o voo livre, né? Ele que pratica essa modalidade há mais de 20 anos, falou um pouquinho da sua experiência também nessa modalidade, falou do futuro que pode ser muito brilhante, com certeza vai ser brilhante também na nossa cidade, aqui dentro do programa Contra-Ataque, aqui na TV JP. Obrigado mais uma vez pelo carinho de sempre. A gente retorna na próxima semana com mais um convidado falando de esportes aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. Afinal, é a TV JP aproximando o esporte de você. Um abraço.